Oi, acabei de fazer uma entrevista com uma grande e querida amiga nutricionista sobre rotina alimentar. Se você tem dificuldades aí na sua casa ou conhece alguém que precisa de auxílio, já fica aqui comigo nesse vídeo porque ele está cheio de dicas boas. Já ia me esquecendo, aproveita a introdução do vídeo e já deixa o seu like, se inscreve no canal e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Tchau! Olá, família! Hoje é um olá muito especial, pois nós estamos recebendo uma convidada, uma amiga muito querida e uma profissional excepcional, a Tainara Monteiro, nutricionista. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, Tainara. Muito obrigada, Jana. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito contente de estar aqui. Eu acho importante, quando for tratar desses assuntos, procurar profissionais dessa área. Então, parabéns pela sua atitude. Muito obrigada. Obrigada, imagina. O prazer é todo nosso em receber alguém para comentar um pouco sobre esse assunto que é tão polêmico, né? Sim. Acho que é um assunto que deixa os pais de cabelo em pé, praticamente. Eu imagino. Bom, pessoal, lembrando que nós temos duas perguntas que foram selecionadas lá do Instagram e a Tainara vai responder para a gente no decorrer do nosso bate-papo, tá bom? Tainara, eu acho que a gente pode começar contando um pouco sobre a introdução alimentar, qual a importância dessa fase, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. A introdução alimentar, ela é importante porque ela vai começar a moldar os hábitos alimentares dessa criança. A criança de 6 meses, né, que começa a introduzir o alimento, quando ela está com aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses, a hora que você vai introduzir o alimento para ela, é tudo muito novo, e ela não tem esse conhecimento para escolher o alimento. Então, cabe aos cuidadores, os responsáveis dessa criança, estar bem instruído, buscar informações em lugares seguros, fontes confiáveis, falar com profissionais da área para conseguir moldar esses hábitos alimentares que essa criança vai levar para o resto da vida. Essas preferências alimentares que vão ser moldadas na infância vão carregar para a vida adulta. Então, por isso que é importante alimentos variados, com diversas texturas, sabores, cores. E normalmente as crianças elas já preferem um sabor mais adocicado nessa fase. Então, evitar o açúcar nesses 2 primeiros anos de vida é essencial para que ela comece, o paladar dela fique mais aguçado para sabores amargos, azedos, então ela aceite melhor os legumes, as verduras e as frutas. Por isso que essa fase é essencial. O açúcar acaba virando um vício, né? Também. Essa parte é complicada. E você pode dar algumas dicas pra gente? Claro, a insegurança, essa fase é tomada por insegurança, porque é novo para a criança, é novo para os pais. Então, eu separei algumas dicas aqui para falar para vocês. A primeira, a gente vai começar... Oi? Bacana. Assim, a primeira dica seria sobre o ambiente. Para começar tudo, o ambiente tem que ser um ambiente tranquilo, calmo, agradável, sem tablet, sem celular, sem jogo, sem TV, para a criança saber o que está acontecendo, prestar atenção na alimentação e na pessoa que vai vai oferecer essa comida para a criança, né? Então, primeiro de tudo, o ambiente. Propicie um ambiente calmo. Não se desespere se a criança não aceitar a comida logo de primeira. Como eu disse, é tudo muito novo para ela. Então, não tente passar essa frustração para a criança, porque é pior, não brigue, não obrigue. Calma, ela ainda está com a fome, ela ainda está com leite materno, esse vai ser o alimento principal dela, ainda vai ser, e você vai tirando isso aos poucos. Então, não precisa se desesperar, então tenha paciência, tá? A segunda seria sobre a posição que a criança precisa ficar.
sempre numa posição reta, num lugar que ela se sinta confortável e segura. Então, aquelas cadeiras infantis seria uma boa opção, que ela consegue mexer os braços, as pernas, então ela tem um contato com a colher, ela pode pegar a comida, ela pode colocar na boca. Deixe que ela faça isso também, permita que ela tenha esse contato com os alimentos, porque criança é muito tato, é muito os 5 sentidos, né, para ela se adaptar a isso. Bom, a terceira dica seria sobre o alimento em si. Como a gente falou que ela já está adaptada a um paladar mais adocicado, é interessante começar pelas papas de frutas. Ela vai aceitar melhor essas papas, por conta desse paladar que já está mais acostumado. Como a gente vai oferecer essas papas de frutas? Ou a gente vai raspar, ou a gente vai amassar, para ofertar para a criança. A quarta dica seria sobre a composição do prato. Como que a gente vai montar esse prato para a criança aceitar melhor essa comida? Sempre pensando nos grupos separados, tá? Que você vai colocar para a criança. Não misturar tudo e oferecer, porque ela não vai conhecer quais são os sabores, quais são os alimentos que estão ali. Ela precisa ter essa apresentação, é uma apresentação de comida para a criança. Então, vamos ter lá o grupo dos cereais. Seriam o arroz, a massa, e depois a gente tem arroz que eles amam. E aí tem as raízes e os tubérculos. Esses 2 grupos, eles se complementam. Então, se você vai colocar, as raízes e os tubérculos são o quê? A batata, a mandioca, o inhame. Normalmente vai ter um arroz e uma batatinha. Então, se vai colocar os 2, uma batata cozida com arroz, coloca meia porção de cada só. Como eles têm praticamente os mesmos nutrientes, né? Formam o grupo dos carboidratos, eles se unem. Aí depois temos as leguminosas, que seriam os feijões, todos os tipos de feijões, as lentilhas, as ervilhas, então separadinho no canto, para ela saber esse sabor. Depois vem as verduras e os legumes. É importante que tenha um de cada, que seriam abóbora, abobrinha, pepino. Tomar cuidado com a textura, porque tem que ser uma coisa molinha, a criança ainda não tem dente, o maxilar dela ainda não está bem formado para mastigação. Então você vai incentivar isso, por isso que não é recomendado que bata no liquidificador essa comida, porque fica uma consistência muito rala e mistura tudo, como a gente está falando, precisa ser variado. Então, fazer esses legumes bem cozidinhos, bem refogadinhos, para que ela consiga comer, tá? E quando você bate, perde algum nutriente, alguma vitamina, ou não, é só pela consistência mesmo? Ao bater no liquidificador, você deixa a consistência mais líquida. Ao passar na peneira, fica a parte fibrosa. E aí perde-se esses nutrientes do alimento. Então, o liquidificador vai dar uma consistência mais rala, e se você passar na peneira, vai perder o nutriente. Vai ficar mais ralo ainda. Vai ficar mais fraco, né? Digamos assim. Então, temos os legumes e verduras e a parte das carnes e dos ovos. Que também é uma carne desfiadinha, picada bem pequenininho, para a criança conseguir mastigar e aceitar essa refeição. Tá? Então, tudo separadinho, para que seja mais fácil da criança aceitar essa refeição mesmo. Uma coisa que eu acho... Pode falar. Posso falar? Uma coisa que eu acho muito importante nisso que você citou, né, dessa variação de texturas, né, a língua é um músculo, né, e a criança, ela precisa treinar este músculo, não só por questão de intensidade, mas também porque se ela não treinar essa movimentação, né, ela não tiver uma movimentação adequada, pode prejudicar na respiração, desenvolvimento de dentição, fala e a própria deglutição, né? Isso Com certeza. E assim, quando você está amamentando uma criança, o processo que ela faz com a boca é diferente do mastigar. Então, a criança vai precisar se adaptar também com esse alimento, porque não é o mesmo movimento que faz. Sim. Então, isso também é novo para ela, né? Acho que por isso tem muito pai também que fica meio receoso de
de oferecer o alimento para a criança e acha que, quando oferece, acha que ela está recusando, na verdade, né? Ai, não gostou pela movimentação da língua, né? Ela está acostumada a fazer a movimentação de sucção, então a movimentação é diferente da língua, como você falou, e aí o pai já acha que, não gosta. Tá colocando para fora, não gosta, e não é isso. Ela tá se adaptando, na verdade, como mastigar, como que eu vou fazer com esse alimento que tá na minha boca, né? Então é tudo novo. Para fechar essa parte de complemento das dicas, pense que o neném, ele tem um estômago muito pequeno ainda, a capacidade gástrica dele é muito pequena. Então, ao todo, desses grupos que eu falei, a média, assim, de quantidade, né, para vocês se basearem, vai dar, em média, 2 a 3 colheres de sopa, o total, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, a quantidade que a gente vai oferecer para essa criança, respeitar a saciedade dela, para que ela não perca essa sensação de saciedade, tá? E, ao iniciar, logo a introduzir, serão 3 refeições ao dia. Podem ser 2 lanches, um almoço, um jantar e 2 lanches, ou almoço e jantar e um lanche. Normalmente são 2 lanches por conta do paladar estar mais acostumado, então ela vai aceitar melhor a fruta, esses alimentos são mais adocicados. Sim. E, uma coisa que eu acho interessante, né? Eu conheci faz algum tempo um método que chama BLW, e eu acho que ele se encaixa bem no que você falou da questão dos 5 sentidos, né? É um método que você deixa a criança explorar o alimento, né? E eu acho que os pais ainda tem muito essa coisa de, não põe a mão no prato, não vai se sujar. Sim, não, é um momento que ela precisa explorar, né? Exatamente. E a boca é como eu posso dizer, é tão natural para ela levar as coisas diretamente para a boca para conhecer que ela vai levar. Então, deixa ela explorar o alimento, né? Ver a cor, sentir aquilo. E eu acho que isso ajuda muito também a criança a ir, assim, não vou entrar no mérito de ter alguma observação ou não diferente no comportamento, mas você acaba tirando um pouco essa coisa do não querer se sujar, de não pegar em coisa muito emoliente, sabe? De textura mesmo. Porque tem criança que tem problema com textura. Desculpa, não ouvi. Só vai dificultar a iniciar essa fase. Sim. Limitar a criança é um empecilho que você vai colocar para quando você for ofertar o alimento. Você tem que, igual eu falei, deixar ela em um ambiente seguro, confortável, para que ela se sinta livre, tocar, fica confortável ali para ela tocar, colocar na boca. Ela conhece o mundo pela boca, né? Então, sim. Vai ter esse movimento de sentir o cheiro, o tato e tudo mais. Ela precisa disso para conhecer o que está acontecendo naquele momento, né? Eu acho que é você explorar a fase oral ao máximo ali, né? O momento é esse. Exatamente. E Tainara, qual a importância, assim, dessa alimentação saudável para o desenvolvimento da criança? Bom, questão de desenvolvimento intelectual ou motor, assim, o que você nos diz? Quando a gente fala assim, o desenvolvimento da criança, o que a gente pensa? Crescimento e no desenvolvimento, como você disse, o motor, o intelectual, ela vai começar a desenvolver essas áreas. E o que o alimento vem de encontro? São os nutrientes que tem nesse alimento que vão ajudar a criança a se desenvolver. Por quê? Vamos imaginar que somos um carro, ok? E o combustível são os alimentos. Se um carro está sem combustível, ele funciona? Não. Ele não funciona. Se um carro recebe uma gasolina adulterada, vai funcionar bem? Nossa. Vai dar dor de cabeça. Vai começar a dar problema. É a mesma coisa com a gente. Se a gente se alimenta bem, a gente vai ficar saudável, a gente vai mudando os nossos hábitos para, aos poucos, melhorar a nossa alimentação e, o que acontece? Nos desenvolver melhor. A criança, principalmente, ela vai se desenvolvendo conforme
a alimentação dela está sendo adequada. Por isso que a gente tem que unir os dois, entendeu? Eles caminham juntos. Sim. E você falou de nutrientes, né? A gente escuta muito essa palavrinha macro, micro. Você pode explicar um pouco para a gente, assim, quais as funções, quais são as funções disso para o desenvolvimento da criança? Sim, bom, nós temos os macronutrientes, igual você falou, e os micros, certo? Os macronutrientes, nós temos os carboidratos, as proteínas e os lipídios, as gorduras. Os carboidratos, ele vai ter a função de dar energia para essa criança, igual para a gente adulto. Quando a gente come, a função do carboidrato é dar energia, o que é muito importante nessa fase, certo? Ela precisa de energia, ela precisa se movimentar, precisa se desenvolver. Então, importante o carboidrato. Vamos lá para o nosso prato. Aí, quais são as fontes de carboidrato? É igual eu falei lá atrás, o arroz, a massa, farinhas, os tubérculos, as raízes, mandioca, batata, inhame, cará, tudo isso é fonte de carboidrato. Por isso que eles se complementam dentro de um prato. Temos as proteínas. As proteínas, elas vão ser responsáveis pelo quê? Pela construção. Então, tem a construção muscular, tem a construção das células nervosas, das células cerebrais. Por isso que é também um macronutriente super importante para essa fase, que caminha lado a lado com o desenvolvimento, tá? Fontes dessa proteína. Então, os macronutrientes, eles ajudam, então, na tonicidade, é isso? Sim, isso mesmo. Em relação, então, às fontes, né, das proteínas, seriam carnes, leites, feijão também, as leguminosas, são fontes de proteína. Por isso que o arroz e o feijão, eles andam juntos. Carboidrato e proteína, casadinhos, melhor combinação. Lipídios, que são as gorduras, eles também vão fornecer energia que a criança precisa. Eles fazem uma proteção dos nossos órgãos, eles ajudam com a temperatura corporal, ajudam a absorver as vitaminas lipossolúveis que a gente fala, que são as vitaminas A, D, E e K, que também são extremamente importantes para as crianças. Então, os lipídios, muito importante também, ok? Fontes boas, né? Que a gente fala lipídio bom, gordura boa, gordura ruim. Os peixes, temos os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, esses óleos vegetais. Também temos o azeite, que é uma fonte boa, que seria temperar a comida na hora do preparo, que a gente usa esses óleos. E nada em excesso, lembrando. Nada em excesso, com certeza. Terminamos os macros e vamos para os micros. É uma fonte enorme de micronutriente. Então, aqui eu vou falar só de alguns, tá? Certo. Os mais importantes para a infância. Seria, o micronutriente tem minerais e vitaminas. Os minerais, temos o cálcio, o ferro e o zinco. São muito importantes, por quê? O cálcio, ele está na constituição dos ossos, dos dentes, então é uma fase de crescimento, você precisa do cálcio para constituir, para não ter problema futuro também, em relação à osteoporose, precisa de um aporte bom de cálcio para isso, para acompanhar o crescimento da criança. Uma das fontes seriam os leites e derivados, e os frutos do mar, por exemplo, também. Temos o ferro. O ferro é essencial. Todo mundo fala sobre anemia e tudo mais. Quando é uma criança anêmica, muito preocupante. Então, tem casos de suplementação, muitas vezes. E ele é importante porque ele ajuda no transporte de oxigênio no nosso corpo. Ele vai atuar no nosso sistema imunológico. Ele também vai ajudar quanto à memória, quanto à atenção, quanto à aprendizagem, que a gente faz na infância, é aprendizagem o tempo inteiro. A gente precisa guardar isso. Certeza. Então, o ferro, ele vai ajudar quanto a isso, ele é muito importante. Tá? As fontes de ferro. Carnes vermelhas, o fígado,
ótima fonte. Temos 2 tipos de ferro, tá? Um ferro que é mais absorvido, que é de origem animal, e o ferro que é menos absorvido, que é de origem vegetal. Em vegetal, nós temos as leguminosas, os vegetais verdes escuros, que também são boas fontes de ferro, mas eles são menos absorvidos, ok? E temos o zinco. O zinco, ele tá praticamente no nosso corpo todo, tá na pele, tá em alguns órgãos, e ele vai ajudar o quê? Como ele tá na pele, ele ajuda na cicatrização, ele também vai ajudar bastante, que é uma das funções principais, que ele tá ligado ao hormônio do crescimento. Então, ele vai ajudar a criança a crescer. Assim, desenvolvimento, crescimento, auxílio, o zinco tá lá. As fontes de zinco: carnes vermelhas, fígado também, ovos, frutos do mar de novo, leguminosas e nozes, ok? Falando dos minerais, vamos para as vitaminas. Separei algumas: vitamina A, D, C e do complexo B. Vitamina A, ela é importante para a visão e ajuda também a combater, proteger contra infecções. Ela é muito importante mesmo na infância. As fontes de vitamina A: vegetais verdes, novamente, verdes escuros, que são as couve, brócolis, mostarda, e também os alaranjados, que seriam os legumes alaranjados. A gente tem a abóbora, cenoura, tem algumas frutas também, no mamão, na manga, por exemplo. Tem também no fígado, para variar, na gema do ovo. Na vitamina D, lembra do carro novamente. Trabalhamos em conjunto. Temos as engrenagens, o motor, a gasolina, o óleo. Então, tudo funciona ao mesmo tempo. A vitamina D vai ajudar o cálcio, que a gente tinha falado, na absorção do cálcio. Por isso que ela é importante também. Porém, a vitamina D precisa tomar sol. Ela vai ser ativa no nosso organismo, ela vai ser produzida quando tem incidência de raios solares, tá? Algumas fontes também da vitamina D seria o salmão, é uma boa fonte, o ovo, leite integral. Temos a famosa vitamina C, que todo mundo chupa uma laranjinha. Então, querem tomar um caminhão de vitamina C. Sim. Elas estão nas frutas cítricas, e ela vai ajudar também no sistema imunológico contra infecções. Mas o papel da vitamina C é muito importante aonde? Lá no ferro, que eu falei para você que o ferro, ele é de origem vegetal, ele é pouco absorvido. A vitamina C ajuda ele a ser mais absorvido. Então, por exemplo, se a gente chupar uma laranja depois das refeições, vai fazer com que o ferro seja melhor absorvido. E as vitaminas do complexo B? Elas são importantes porque ajudam o bom funcionamento do sistema neurológico, do sistema imunológico. Elas compõem os glóbulos vermelhos, então elas estão atreladas à anemia também. Por isso que é muito importante essas vitaminas do complexo B na infância, tá? Algumas fontes de origem animal, principalmente para B12, também tem no abacate, nas castanhas, nos vegetais verdes escuros. Gente, vegetais verdes escuros. Já grifei aqui. Sim, eles são muito ricos, muito mesmo. E esses alimentos, todos que eu falei, essas vitaminas, esses minerais, eles compõem um grupo que a gente pode classificar eles como o grupo in natura e o minimamente processados. A gente tem que fazer desse grupo a base da nossa alimentação.